Beleza, então vamos lá. Falando hoje então sobre taxas de variação. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, quando a gente começou a falar de limites, né? E falamos da reta tangente. A gente falou um pouquinho de taxa de variação. Vamos ver agora algumas aplicações, né, dessa questão de taxa de variação, né? Então, a primeira delas é a velocidade, né? Vamos fazer a construção aqui. Se a gente tem lá da física, né? Se vocês veem lá na física, pelo menos do ensino médio, né? As funções de posição, né? MRU, MRUV, onde essa função de posição indica a posição de um objeto em cada instante de tempo, né? E essa função de posição, se a gente varia, a gente tem, a gente consegue calcular o que a gente chama de velocidade média, né? Velocidade média, que nada mais é que a variação da posição de um certo objeto, né? Em um tempo t0 e um tempo t1, dividido pela variação do tempo, né? Então, se um objeto sai de um lugar e chega em outro, então eu tenho uma variação de distância por uma variação de tempo, eu tenho a velocidade, né? Definição básica aí da física. Quando a gente toma esse valor T1, né? Esse valor T1, se aproximando desse valor T0, a gente tem a velocidade nesse instante T0, né? Então, como é no instante T0, a gente tem uma velocidade que a gente chama de instantânea, né? Que depende do quê? Vai depender exatamente dessa questão de tendência. Então, eu estou fazendo o T1 ir próximo do T0, dessa velocidade média. Então, eu tenho o limite quando o T1 está se aproximando de T0 dessa relação média aqui, né? Dessa variação, taxa de variação entre a distância e o tempo. Então, essa taxa de variação, essa quociente aqui, né, que é a nossa velocidade média, quando a gente faz tomado o limite, né, então tendendo esse tempo t1 aqui para próximo de t0, eu tenho então uma velocidade instantânea neste ponto t0. Eu sei calcular a velocidade exatamente neste valor aqui t0. E esse quociente, a gente vai ver depois, esse quociente aqui e esse limite é o que a gente chama então de derivada, tá? Então essa taxa de variação instantânea da velocidade, né, que é uma das aplicações, é o que a gente chama de derivada. Da mesma forma, se a gente tem variação de velocidade, né, quando a gente tem uma variação de velocidade, a gente tem o quê? Aceleração, né? Aceleração, que também depende do tempo. E a gente também pode ter uma aceleração que a gente chama de média, né? Que então depende de uma velocidade final menos uma velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, né? E aí, se eu quero saber exatamente em uma das posições, eu pego então uma aceleração instantânea. Então, que vai ser o limite quando o T1 está se aproximando de T0 dessa variação de velocidade, né? De variação de velocidade em T1 menos velocidade em T0, dividido, né, então, por T1 menos T0. O que isso está nos dizendo? Que quando eu pego uma função da posição e eu derivo essa função, né, eu pego a derivada dessa função, eu tenho a velocidade. Então, a derivada da posição é a velocidade. E a derivada da velocidade é a aceleração, né? Então, uma aplicação simples aí, né, do que dá a ideia e que trouxe, né, a definição de derivada dada lá por Newton e por Leibniz, né? Então, a aplicação física dessa derivada. O que a gente viu na aula passada? A gente falou sobre a reta tangente a uma curva, né? E o que a gente fez? A gente pegou, vamos fazer aqui um plano cartesiano.
a gente pegou uma parábola, né, uma curva aqui, que horrível. Vamos fazer uma curva normal, qualquer. Aí. E marcamos um ponto nessa curva e pegamos a reta tangente a esse ponto. Como que a gente fez isso? Utilizando a reta secante, né? Então, pegamos um ponto mais para cima aqui na nossa reta, na nossa curva, pegamos a reta que passa por esses dois pontos e fizemos esse ponto aqui se aproximar deste ponto aqui, né? Então a gente pegou esse ponto aqui x0 e esse ponto aqui x1. Então o que que a gente fez? A gente fez x1 se aproximar de x0, né? E aí obtemos o coeficiente angular dessa reta, né? Então, aqui tem a definição que a gente construiu na aula passada. A reta tangente a uma curva em um ponto P é a reta de inclinação, que tem inclinação m dado pelo limite, né, do coeficiente angular da reta secante. Certo? Então, essa é uma outra aplicação, uma aplicação mais geométrica de quando a gente vai falar sobre essa taxa de variação média, né, essa taxa de variação instantânea que caracteriza essa nossa nova definição de derivada, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui com a parábola que a gente tinha, né, x ao quadrado. O que que acontece? Eu quero calcular a reta tangente em x igual a 3 da minha função y igual a x ao quadrado, certo? Então, o que que eu tenho que tomar? Quero calcular o coeficiente, eu preciso o que? Calcular o coeficiente angular dessa reta, né? Então, eu preciso calcular o m, coeficiente angular, né? Por quê? Porque o coeficiente angular é y menos y0, x menos x0, e isso me dá exatamente a equação da reta, né? Então, se eu encontro o valor de m, eu encontro a equação da reta tangente. Então, como é que a gente vai fazer? X igual a 3. Então, meu m, dada pela definição, é o limite quando x se aproxima de 3, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, tá? Então, pela definição aqui de cima, né, a reta tangente, coeficiente angular dela é dada por essa equação. Depois que eu encontrei o coeficiente, eu uso essa relação aqui e encontro a equação da reta. Então, para a gente encontrar o coeficiente angular, eu preciso resolver esse limite, que é o que vocês fizeram, né, nas atividades da aula passada e que a gente viu na aula passada. E o que seria a sequência, né, daquela aula? O que a gente teria que ver ainda, né? Que eu acredito que não seja o principal foco do nosso curso aqui. É como que a gente resolve esse limite aqui sem precisar estar fazendo aquela tabela lá, né? Porque imagina, para todo limite que a gente pegar, a gente tem que estar fazendo uma tabela que nem aquelas que a gente estava fazendo na aula passada, né? Então, por exemplo, o que a gente teria que fazer aqui, ó? Eu tenho f de x, quem que é? X ao quadrado. Então, o que eu estou pegando aqui é elevando os elementos ao quadrado, né? Então, f de x é x ao quadrado, menos f de 3, né? Que é 3 ao quadrado, dividido por x menos, quem que é o x0 é 3, né? X menos 3. Então, nesse limite aqui, se a gente analisar ele, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? A gente sempre vai ter esse tipo de indeterminação. E para calcular isso aqui sem que a gente precise montar uma tabela para aproximar esses valores, a gente tem que calcular as raízes dessa equação do segundo grau aqui em cima, né? Ó, que aqui eu fico com x ao quadrado menos 9, que é uma equação do segundo grau, e embaixo x menos 3, né? E aí eu tenho que fazer aqui é fatorar isso aqui, é uma coisa que a gente não viu, né? Mas só para vocês terem uma noção de o que a gente teria que fazer. Fatorando isso aqui, e aqui dá para resolver direto extraindo a raiz, né? Eu tenho duas raízes, uma raiz é 3 e a outra raiz é menos 3.
Então, essa é a forma fatorada da minha equação do segundo grau, tá? X menos 3 vezes x mais 3. Produto notável, tá? Quando a gente fizer a distributiva, eu vou voltar direto aqui para x ao quadrado menos 9. Depois vocês podem testar aí. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como a gente está pensando em limite, né? E limite, então, não é pegar o valor exato de x e substituir na função, a gente está pegando valores próximos, né? Então, quer dizer que aqui, x menos 3 em cima e embaixo não são zero, né? São aproximadamente zero. Então, nesse caso, eu posso simplificar aqui, né? Simplifiquei essa parte ali e aquela parte de baixo. Então, o que eu vou calcular é o limite quando x tende a 3 de x mais 3, que é o que sobrou. E nesse caso aqui, quando x está se aproximando de 3, x mais 3 está se aproximando de 6. Né? X, qualquer valor que eu pegue aqui, estou sempre somando 3, né? Tanto maiores ou menores. Então, na nossa tabelinha, lá a gente vai ver que ele está se aproximando de 6. Então, quer dizer que o coeficiente angular da nossa reta, o nosso m, é 6. Depois que a gente descobriu isso, a gente pode simplesmente substituir na equação, né? Na equação da reta, y menos y0. Fala, Andressa. Professor, não entendi por que deu 6. Por que deu 6? Vamos lá. Eu também não entendi de onde veio 6. Tá. Tá, eu entendi de onde veio 6, mas não entendi a parte de fatorar. Então, se tu quiser voltar um pouquinho mais e ensinar a fatorar ali, eu não entendi de onde que saiu. Vamos lá, vamos voltar então um passinho antes. Vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 9. Tá? Uma equação do segundo grau, certo? Se eu pego igual a zero, isso aqui eu quero calcular as raízes, né? Quais são as raízes dessa equação? Aqui eu posso simplesmente isolar o x, né? Eu fico com x ao quadrado igual a 9. E aí tiro a raiz de um lado, raiz de outro. Fico com x igual a mais ou menos raiz de 9. Né? E aí eu tenho x', x1 e o x2. Meu x1 é 3, né? mais raiz de 9, e menos 3. Essas são as duas raízes da minha equação x ao quadrado menos 9. Tá? Como é que a gente pode reescrever isso aqui? Tá? E aí, isso aqui é uma parte que a gente não falou, mas toda vez que a gente tem um polinômio de segundo grau, a gente pode reescrever ele como x menos x1, x menos x2, tá? Esse polinômio aqui, a gente pode reescrever assim, onde x1 e x2 são as raízes, tá? Então, como é que fica, ó? X menos x1, vamos pegar o 3, então x1 é 3, copiei ele ali, x menos o x2. Quem que é o x2? Menos 3. Então, vamos botar aqui, ó, menos 3. Então, o x ao quadrado menos 9 é esse produto aqui. Então, que é x menos 3, x mais 3. Se a gente fizer a distributiva aqui, ó, de x com x, menos 3 com os outros elementos, eu vou voltar para esse produto aqui, x ao quadrado menos 9. Tá? Depois é só testar ali que vocês vão ver que realmente é isso que acontece. Então, o que, que eu fiz ali na parte de cima? Eu extraí as raízes do polinômio x ao quadrado menos 9 e reescrevi ele. De que forma? X menos x1, x menos x2. Então, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Uma raiz era 3, a outra era menos 3. Então, ficou assim, né? X menos 3 vezes x mais 3. Certo? Então, foi Tá, essa. entendi, professor. Ali vai ser sempre assim, quando for. Vai ser sempre assim. Um multiplicando pelo outro ali, x mais alguma coisa, x menos alguma coisa. Sempre assim. Tá. Uhum. E, bem, daí a gente substituiu aqui, certo? E simplificamos, ó. Por quê? Por que a gente conseguiu simplificar? Porque a gente está pegando valores próximos de 3, tá? Nunca é o valor exatamente 3, né? A gente está pegando valores próximos. Então, simplifiquei aqui e aqui porque eles são o mesmo fator, né? E aqui eu tenho um produto.
E aí, o que sobra? Sobra x mais 3. Então, na verdade, eu vou calcular o limite de x tendendo a 3 de x mais 3, tá? E aí, como é que eu cheguei no 6? Bem, a gente pode fazer a tabela aqui que a gente estava fazendo antes. Então, eu vou pegar valores maiores do que 3. Então, vou lá pegar x maiores que 3,01. 3,001 e assim e mais um aqui, 3,0001. E vou aplicar na minha função. Qual que é a função? A função é x mais 3. Então, x mais 3. Então, substituindo esses valores, fica 3 mais 3, 3,1 mais 3 fica 6,01, certo? 3,001 mais o 3 aqui, então vai ficar 6,001. Então, eu cheguei mais próximo ainda de 3, ó, 3,0001. Então, vai ficar com 6,001, certo? Então, quer dizer que quanto mais próximo de 3 eu vou chegando, mais próximo de 6 esse termo aqui está se aproximando. Então, essa nova função aqui está se aproximando de 6. Isso eu posso fazer pelos dois lados, né? Eu posso fazer pelo outro aqui para garantir x mais 3 por valores menores, né? 2,9, 2,99 e 2,999. Então, somei 3 nesse cara, fiquei com 5,9. Somei 3 aqui, fiquei com 5,99. E aqui eu somo 3 também, fico com 5,999. Então, ó, analisando esses dois aqui, eu posso indicar, né, conjecturar aqui, os dois estão tendendo para 6, né? Então, quer dizer que esse cara aqui também está tendendo para 6. Então, quer dizer que esse limite aqui é 6. Não sei se ficou claro agora, Andressa. Sim, professor, agora eu entendi. Tá. Então, a gente descobriu o limite, né? Descobrimos o limite ali daquela nossa função. Então, o que a gente descobriu na realidade é que o coeficiente angular da nossa reta tangente M lá é 6, certo? Muito bem, mas ele quer a equação da reta tangente, né? E como é que a gente faz para calcular a equação? Bem, a equação geral vai ser sempre y menos y0 igual a m vezes x menos x0, certo? É sempre essa que é a equação da reta tangente. Por quê? Porque daí com a função eu consigo calcular o y0 a partir do x0 que ele deu. Quem que é o x0? O x0 ali que ele nos indicou é 3, certo? E qual que era a função? A função era y ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. A nossa função era y não é? A nossa função era f de x igual a x ao quadrado, certo? Então, é só substituir o nosso x0, né? Então, o f de x0 é 3 ao quadrado, que é 9, tá? E esse vai ser o nosso y0. Então, vamos substituindo todos os valores, eu fico com a seguinte equação, né? Vamos colocar aqui cor diferente. Y menos o 9, que a gente calculou, igual ao coeficiente angular, que é esse aqui, né? 6, vezes x menos 3. Então, como é que fica a equação da reta? Y menos 9 igual, multiplico todo mundo aqui, 6x menos 18, y vai ser igual, então, a 6x, passa esse cara para o outro lado, menos 18 mais 9, isso aqui fica menos 9. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Então, o que a gente calculou? A gente calculou a derivada da função f de x em x0 igual a 3 e encontrou quanto? 6. Então, essa é a aplicação da derivada, coeficiente angular. E depois, o que a gente fez foi calcular a equação geral da reta tangente, né?
que ficou aqui como y igual a 6x menos 9. Então, essa é uma outra aplicação, certo? E aqui envolvendo sempre o limite, né? Então, tudo aquilo que a gente viu ali na aula passada, né, aquela noção, fica intrínseco aqui dentro dessa definição de derivada, né? A gente precisa bastante dessa noção intuitiva de limite, né? Dessa parte de aproximação, porque a gente está analisando não o valor da função naquele ponto, né? Porque a gente não consegue calcular o quociente, mas uma aproximação e que nos indica o que acontece na proximidade, né? Quais são as tendências desse valor dessa função naquele ponto. Qual outra aplicação que vocês podem ver é o que a gente chama de custo marginal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Função custo marginal, função receita. Se a gente tem o custo de uma certa produção X, de X produtos. Se eu quero saber o custo desses X produtos, eu simplesmente utilizo a minha função e tenho o custo de produção, vamos dizer assim, de 40 produtos. 40 produtos. Então, eu simplesmente calculo esse valor C40 ali, né? E aí eu tenho lá, por exemplo, R$3.000. Se eu quero calcular de 41 produtos, eu aplico na fórmula de novo e tenho, então, o valor de produção lá desses 41 produtos. Vamos colocar assim de 3.095, tá? Que é o valor final. Então, lá, R$3.000 para fazer 40 produtos, 3.095 para fazer 41 produtos. O custo médio de produção, nosso custo médio, ele é o custo em um certo tempo x1 menos o custo em um certo quantidade de produtos x0, né? Dividido pelo quê? Por x1 menos x0. Essa é a variação do custo, né? De produção. Nesse caso aqui, a gente está tomando dois elementos aí muito próximos, né? 40 e 41. Então, o nosso custo médio nada mais é que a diferença entre o custo para fabricar 41 peças e o custo para fabricar 40 peças. E aí, se a gente analisar os valores ali, a variação é 95. O que isso quer dizer? Que para mim fabricar uma peça a mais, eu tenho que gastar R$95, né? Isso, desculpa, me perdi. Isso para essa quantidade de produtos, tá? 41 e 40. Agora, se a gente tem uma função que nos dá o custo e a gente precisa calcular ali toda vez que a gente for fazer um planejamento, qual é o custo para a fabricação de uma, ou tem lá 50, eu quero saber quanto que eu vou gastar para fabricar 51 peças, eu não preciso estar calculando toda vez esse custo médio, né? Eu posso calcular o custo que a gente vai chamar de custo marginal. Acho que é marginal, não me lembro se é exatamente o nome, mas acredito que é. Que vai ser exatamente o limite, né? Quando x1 tende para x0, dessa diferença, né? Cx menos Cx0. E aí que vai dar aproximadamente esse valor de custo médio aqui. Então vai dar aproximadamente esse nosso custo médio. Só que daí a partir da derivada, né, que é exatamente isso aqui, a gente tem uma equação que calcula, então, esse custo marginal aí para um certo valor de produção. Então, essa é outro tipo de aplicação. Depois, nas próximas aulas, a gente faz alguns exemplos, fica mais tranquilos de falar sobre isso, né? Tá? Alguma dúvida aí? Algum questionamento? Então, aqui a gente já falou sobre a reta tangente, né? Reta secante. E além dessas três aplicações, né, que a gente falou, então, de custo marginal, reta tangente, reta velocidade,
A reta tangente, né, e o coeficiente angular da reta tangente, ela indica a inclinação ou a curvatura de uma equação. Deixa eu ver se a gente consegue colocar uma curva aqui, y igual a x ao quadrado. Opa, quadrado não, né? X ao quadrado. Se eu vou pegar aqui a tangente no ponto 1, 1. A função x ao quadrado. Aqui. Essa reta aqui tem essa inclinação, certo? Agora, se eu pegar a tangente um ponto mais acima, no próprio ponto 3 e 9, que foi o que a gente calculou antes, dessa mesma função x ao quadrado, ó, vejam que essa reta aqui, deixa eu puxar aqui mais para baixo, a inclinação dessa reta está nessa direção. Deixa eu tentar trocar aqui para vocês não se confundirem. Com verde aqui, ó. Essa reta aqui tem uma inclinação que é menor do que essa outra reta em preto, né? Então quer dizer que essa inclinação da reta também indica o crescimento da curva, né? Então se a gente está analisando uma certa função e quer saber se a gente está em uma parte que é crescente ou decrescente dessa curva, a gente pode analisar simplesmente o valor da reta tangente, né, o valor do coeficiente angular, né, da reta tangente em cada um desses pontos. Se esse coeficiente angular está crescendo, quer dizer que a inclinação da reta tangente é maior e a função também vai estar crescendo nessa direção, né? E à medida que esse valor está diminuindo, quer dizer que a função está decrescendo naquela direção. Então é uma outra aplicação da derivada de uma função, né? Além das outras infinitas funções que a gente pode, infinitas aplicações que a gente pode ter, dependendo da função que a gente toma, né? Certo? Então, definição, a derivada de uma função f é um número a denotado por f' de a, né? Onde f', então essa aqui é como a gente descreve, né? Uma derivada f' de alguma coisa, f' de x, f' de a, como sendo o limite de x mais h menos f de x sobre h quando o h está tendendo a zero. Bem, o que isso significa? Né? A gente não falou sobre f de x mais h. Nós vamos olhar para a variação, né? Variação da função dividido pela variação de x, né? Que é o que a gente estava fazendo. Então, é f de x1 menos f de x0, x1 menos x0, tá? E aí, vamos olhar esse cara aqui, x1 menos x0. Quando x1 se aproxima de x0, o que acontece com essa diferença? Essa diferença se aproxima de zero, né? Então, eu posso dizer que x1 menos x0 se aproxima de zero. Se eu substituir isso aqui por h, né, então dizer que h é igual a x1 menos x0, então quando o x1 se aproxima de x0, o h está se aproximando de zero, né? Fica aqui que o h está se aproximando de zero quando tem essa relação. Estou só fazendo o que a gente chama de uma mudança de variáveis, tá? Se h é x1 menos x0, então x1 é h, ou x0, mais h, né? Passa esse cara lá para o outro lado. E aí, fazendo essa substituição aqui, no nosso quociente lá de cima, fica assim, né? x1 é x0 mais h. Menos f de x0.
e x1 menos x0 a gente chamou de h. Então, esse mesmo quociente lá da equação da reta tangente também pode ser descrito dessa forma. É só uma outra maneira de escrever, tá? Mas a gente está falando da mesma coisa. Tá? Então, esse limite aqui, que é a taxa de variação da função em relação à taxa de variação de x, é o que a gente chama de derivada. E aqui tem uma questão bem importante, né? Se o limite existir, né? Pode existir e for finito, né? For um número. Que pode ter ocasiões que esse limite não exista, né? Que é exatamente as condições que a gente viu na aula passada, né? Limites laterais, se ele for infinito, né? Então, ele tem que existir e tem que ser finito. E então existe a derivada dessa função em algum dos pontos, né? Em um ponto A qualquer dentro do domínio, tá? Mas, muito bem. Vocês viram que aqui nesse exemplo que a gente fez, cadê? Aqui, né? Foi aqui? Não, cadê? Aqui. Nesse exemplo que a gente fez aqui, ó, a gente tinha que calcular as raízes de x ao quadrado menos 9, abrir isso aqui em produtos notáveis, em dois produtos, simplificar e calcular o limite. Mas só que a gente não vai fazer isso, tá? Não vou cobrar isso de vocês. A gente vai direto para como a gente vai calcular exatamente essas derivadas. Cadê? Aqui. Que são as nossas técnicas de diferenciação. Tá? Então, a gente não vai mais usar limite, o limite agora já fica lá como conteúdo inicial, né, que ajuda a gente a definir o que é derivada de uma função, que é aquela limite da taxa de variação média. E agora a gente vai direto para as técnicas de derivação. Como é que a gente faz para derivar uma função qualquer quando nos é dada, né, uma função de algum problema? Então aqui tem algumas técnicas que é o que a gente vai usar. A derivada da função constante é zero. Mas por que é zero? Aqui a gente eu vou só te explicando para vocês por que acontece isso com essas funções. Né? Por que a derivada da função constante é zero? Vamos pegar aqui uma função constante, y igual a 2. Essa função, qual é a inclinação dela em relação ao eixo x? Ou seja, qual é o ângulo que ela forma em relação ao eixo x? É zero, né? Ela é paralela. Sempre que uma reta é paralela a outra, o ângulo que ela forma é zero. Então, se a taxa, o coeficiente angular, né, tangente desse ângulo é zero, quer dizer que a derivada dessa função também é zero. Tá? Por isso que a derivada da função constante é zero. A derivada da função afim, né, y igual a f de x igual a x mais b. Coeficiente de uma reta, né? Então a própria reta é a sua reta tangente. Então o coeficiente angular é o próprio a, né? Então por isso que a derivada dessa função é a. E aí para a gente derivar polinômios de qualquer grau, né? F de x, x na n, n natural. Então como é que a gente calcula a derivada de x na n? N, x na n menos 1. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Tá? Qual que é a derivada de x ao quadrado? F' de x. Qual que é? Vamos utilizar essa regra aqui. Né? Essa regrinha aqui que ele falou. Então, eu vou pegar o expoente. Qual que é o expoente aqui? O expoente aqui é o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele lá para frente. Então, 2. Mantenho o x. Né? E aí, no expoente que eu movimentei, eu vou fazer a diferença. Ó, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1. Então, como que fica a nossa função derivada? Né? Nossa derivada nesse ponto x ali vai ficar 2 vezes x elevado a 1. Então, a nossa f' em x é 2 vezes x, certo? E aí, no exemplo anterior, o que a gente estava calculando era que a gente queria saber o coeficiente angular da reta tangente em x0 igual a 3.
né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente substitui essa equação que a gente encontrou aqui, ó, f' de 3, né? F' de 3 aqui. Sei o quê? 2 vezes 3, que é exatamente o 6 que a gente tinha encontrado calculando o limite. Então, o coeficiente angular da reta tangente em x0 igual a 3 é 6 aqui. Agora a gente fez aqui bem rapidinho, ó, deu duas linhas, né? E já descobrimos o coeficiente angular. Utilizando o quê? Essa nossa técnica aqui de diferenciação. Então, a gente não precisa mais calcular limite, né? Só utiliza direto. Então, se eu quiser calcular a derivada da minha função x ao cubo, bem, x ao cubo, vou fazer a mesma técnica. Derivada da minha função x ao cubo. F' de x vai ser igual. O que eu tenho que fazer? Pegar o expoente, mando ele lá para frente. Ah, beleza. Então, vem cá. 3. X, mantenho. E o que eu faço com o expoente anterior? Eu pego 3 e diminuo 1. Então, quer dizer que a minha derivada, f' de x, vai ser igual a 3x ao quadrado. Tá? E se eu quero saber o coeficiente angular dessa reta, de uma reta, vamos dizer lá em x0 igual a 2, quero saber o coeficiente angular da reta tangente em x0 igual a 2. O que eu faço? Ó, eu vou lá para a equação que eu encontrei e substituo no lugar de x o 2. Então, f' de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 3 vezes 4. O coeficiente angular é 12, certo? E aí, se eu quero encontrar a equação da reta tangente nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ó, y menos y0 igual coeficiente angular. E aqui a gente já pode até substituir, né? Pelo que a gente já sabe que é o coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto x0. Tá? X menos x0. Certo? Aqui a gente já calculou, né? Qual que é a derivada em 2. A gente já descobriu que é 12. Falta a gente descobrir qual é o y0. Como é que eu descubro qual é o y0? Substituo aqui na função, né? Então é 2 ao cubo, que é 8. Certo? Então vai ficar y menos 8 igual a 12 x menos 2. E é só isolar o y aqui, eu tenho a minha equação da reta, né? Então aqui já está a equação da reta, tangente a curva x ao cubo no ponto x, 2 e y igual a 8. Tá certo? Então essa aqui é a segunda propriedade, terceira propriedade, né? Como é que a gente deriva aí qualquer uma das funções. E além disso, como é que eu faço a derivada, por exemplo, de raiz de x? Raiz de x, assim, dessa forma, não parece uma potência, né? Mas eu posso transformar a raiz de x em uma potência. Que potência é? X elevado na 1 meio. O 1 é o expoente que está aqui e o 2 é o índice da raiz. Então é x elevado na 1 meio. E eu aplico, de novo, a mesma regra, né? Pego o expoente, jogo lá para frente e depois diminuo 1 aqui. Então, como que fica? F' de x igual 1 meio, que foi lá para frente do expoente, x, agora faça a diferença aqui, né? 1 meio menos 1. Quanto que é 1 meio menos 1? Menos 1 meio, né? Certo? É só fazer ele. E a gente pode voltar para a raiz de novo, né? Então vai ficar 1 meio vezes. Esse expoente negativo indica o quê? Que eu tenho que inverter a fração, né? Então, 1 sobre x na 1 meio. E agora, só volto para a raiz, né? 1 meio, então vai ficar 1 meio vezes 1 sobre
raiz de x, certo? Então essa é a derivada também quando a gente tem raízes, né? A gente poderia ter raiz de qualquer ordem aqui. E aí, deixa eu ver uma coisa, se eu tenho aqui a tabela. Não, peraí. Aqui. Ó. Vocês vão precisar decorar tudo isso? Não. Aqui tem todas as regrinhas de derivação que a gente vai usar. Derivada da soma, que é a soma das derivadas, quando a gente tiver uma soma de duas funções. E aqui tem duas regrinhas que são bem difíceis de decorar e não são nada intuitivas, né? Que é a derivada do produto e a derivada do quociente, né? Então, o que é a derivada do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? E o quociente, ó, é a mesma relação do produto, só que muda o sinal, dividido pela função que está no denominador ao quadrado. Regra da cadeia que a gente vai ver mais para frente. E aqui tem a derivada das funções, ó. Derivada da constante, essa aqui é uma outra notação, que reflete exatamente lá aquela questão de taxa de variação, né? De f sobre dx, depois eu mostro para vocês direitinho. Derivada da constante é zero, derivada de x, né? Função de identidade é 1. Função afim qualquer é sempre o coeficiente de x. Então, derivada de potência, né? De polinômios. Expoente negativo. Então, aqui tem todas as derivadas, né? Exponencial, logaritmo, funções trigonométricas inversas e assim por diante. Depois eu vou colocar essa aqui lá na nossa página, tá? Então aqui estão as outras, e esses slides também, tá? Então soma, produto e quociente, né? Então essas aqui são as regrinhas que, claro, a gente sempre vai poder usar aí com a tabela, né? O que nos interessa é que a gente saiba usar essas coisas aí, tá? E para isso a gente vai fazer alguns exercícios agora. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Vão me interrompendo aí, vão me perguntando. Que eu acho que agora essa parte é um pouco mais tranquila do que limites, né? Aquela parte de limites é um pouco mais chatinha, principalmente se a gente tivesse que resolver os limites daquela forma, né? Tendo que fatorar tudo. Então, qual que seria a derivada de f de x igual a 5? É menos 5, né? F de x igual a menos 5. Nesse caso, eu tenho uma função que é constante, né? F de x igual a menos 5. Então, qual que seria f' de x? Zero, né? Pela própria definição, né? Ó, derivada da constante é zero. Então, eu já sei ali, ó, se é um número aqui, eu tenho uma constante, então a derivada é zero. Na letra B, f de x igual a 3x mais 4. Vamos usar outra anotação de derivada. Diferencial, que a gente chama de diferencial da função f, e aqui, ó, em relação à variável que a gente está calculando a derivada, tá? Porque depois do cálculo 1, existe o cálculo 2, né? E o cálculo 2 fala de várias variáveis, né? Então a gente poderia ter aqui uma função de duas variáveis, né? E essa parte de baixo indica qual variável que a gente está fazendo, calculando a derivada da função. Então, o diferencial da função f em relação a x. Então, a derivada da função f em relação à variável x. Aqui eu tenho o quê? 3x mais 4. A gente pode usar uma propriedade aqui, ó, quer ver? A gente pode usar a propriedade 4i aqui da soma de funções. Eu estou somando duas funções. Quais funções eu estou somando? Estou somando a função 3x mais a função 4. Tá? Então, a derivada de f de x
vai ser a derivada da função 3x em relação a x, mais a derivada da função constante 4 em relação a x. Tá? Então, eu separei ali a minha equação do primeiro grau em duas funções, né? Derivada de 3x é 3, né? Esse cara vai embora. Por que esse cara vai embora? Pensem aí, 3. Mais, derivada da constante é 0. Então, quer dizer que a derivada da função f é 3, né? Então, f' de x é a equação 3, né? Que é exatamente o coeficiente angular dessa reta aqui, 3, que dá o gráfico para a função. Vamos olhar agora aqui para esse polinômio 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Vou colocar ele aqui. f de x igual 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Vamos fazer a derivada dessa função. Então, a derivada da função f vai ser o quê? A gente vai separar aqui em três somas, né? Utilizando aquela propriedade 4. Então, vai ser a derivada de 3x ao quadrado, vamos colocar assim, derivada desse pedaço, mais a derivada de 4x e mais a derivada de 1. Separei todo mundo aqui em três funções diferentes. Tá? É só para a gente entender os processos. Nesse caso, eu tenho uma potência de x ao quadrado. O 3 não influencia na diferenciação, tá? O 3 fica ali sozinho. Então, eu vou copiar ele de novo. 3 vezes. E aí, eu vou derivar o x ao quadrado. Como que a gente deriva a potência? Eu pego o expoente 2, e jogo ele lá para frente do x. Vai ficar 3 vezes 2x, e aí diminuo 1 aqui no expoente. X dá 1. Fechou. Primeira derivada aqui. Mas, agora esse cara aqui, ó, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma equação do primeiro grau aqui. Mas por que que aqui vai ficar só o 4, ó? Eu fico com 4, né, que é constante e não altera a derivada, vezes. E eu vou derivar isso aqui. Qual é o expoente que tem aqui? 1. Então, esse 1 vai lá para frente. E eu copio o x e faço 1 menos 1 aqui no expoente. Quanto que é 1 menos 1? 0, né? Então, quer dizer que o expoente aqui é 0. Quanto que é x elevado a 0? 1. Certo? E aqui a própria constante, né? Que a derivada é 0. Então, como é que fica a derivada da minha função f? Então, f' de x vai ser o quê? 6x mais 4. E aí, fechou. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, né? Ó, na letra B, eu tinha uma equação do primeiro grau, derivei, fiquei com uma equação de grau zero, ou uma função constante. Então, eu diminui 1 aqui. Na letra C, eu tinha uma equação do segundo grau, derivei, fiquei com uma equação do primeiro grau em x. Então, quando a gente deriva um polinômio, uma equação qualquer, a gente diminui um grau, sempre. Tá? Sempre que a gente derivar um polinômio, a gente diminui um grau. Então, se eu tenho um polinômio de grau 4, se eu derivo, eu fico com um polinômio de grau 3. Se eu tenho um polinômio de grau 6, se eu derivo, eu fico com um polinômio de grau 5. E assim por diante. Tá? Eu sempre diminuo um grau quando eu faço a derivada. Ó, vamos pegar aqui a letra D. Ó. F de x igual 3x mais 5 menos 4x ao cubo mais 2x. Me digam aí como é que fica essa derivada, para ver se vocês entenderam aí o processo. 3x mais 5 menos 4x mais 4x ao cubo mais 2x. Como fica essa derivada aqui?
Meu Deus, professor, eu tô boiando. Nem ideia? Nenhuma. Tem que pegar o 5 ali do X, né? Isso. E deixa eu ver. 3 vezes o 5 X, Sim. isso? Isso. E o expoente? Daí isso eu não entendi. 4 Fica é 4, o isso. 5 menos 1, né? Menos um. Aham. 4. Beleza. E o segundo aqui? Aí é o 3. Não, 4 vezes Hã? 3. E o x vai ficar 3 menos 1 ao quadrado daí, né? Uhum. E a última? 2x? E esse finalzinho aqui? 2 vezes um X? Isso. Não. 2, né? É. 2 É. pode ser vezes 1x, só que daí aqui vai ficar quanto no expoente? 1 menos 1, 0. 0. Né? E esse cara vai embora daí, né? Fica 1. Então, como é que fica aqui? Ó? Fica f' de x igual a 15 x na 4 menos 12x ao quadrado mais 2. Vamos fazer mais uma dessa. Espera aí. Mais um polinômio. Para vocês entenderem direitinho. Fx, vamos botar aqui 6x na 4 menos 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2. Como que fica f' de x? Seguindo a mesma lógica ali da anterior. 6 vezes 4x. Uhum. X e fica, expoente fica 3. Isso. Uhum. Menos 2 vezes 3x. Aham. O expoente o 2. Isso. Mais 3x. Né, 3 vezes 2x. Uhum. Com a U, ou não precisa colocar, né? Precisa colocar. Nós podemos colocar um aqui só para a gente. Mais Uhum. 2. Mais. O 2. Copiar? Não, aí aqui é constante, né? Derivada da constante, 0. É 0. Ah, tá. Uhum. Isso aí. Então fica como? Vai ficar 6 vezes 4, 24x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 6x, e o zero não precisa. Então essa aqui ficou a derivada. Deu para dar uma clareada, Mônica? Ou quer que eu faça mais alguma? Sim, sim, aham. Já foi melhor. Eu não entendi lá na letra B, professor, por que que tu usou o D lá? Esse O D, D? F, X, Ah, é. tá. Isso aqui é só uma outra anotação, né? Eu posso usar o f' de x, que é uma anotação para derivada, mas eu posso usar também df de x, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui as outras notações. Aqui, ó. F' de x, posso usar essa notação, posso usar y', posso usar dy de x, df de x dx, dessa outra forma, o d grande, assim também, a diferencial da função f de x, ou dessa outra forma, d, a variável que eu estou derivando, e existem todas essas notações aqui para a derivada, todas elas representam a mesma coisa. Mas normalmente a gente utiliza essa forma simplificada aqui, f', tá? Eu só usei aquela lá para a gente usar uma outra notação, mas a gente pode usar sempre o f', que eu acho que fica até mais limpo a escrita, né? Ah, tá, entendi. Vamos fazer mais umas aqui. Vou fazer a letra E. Deixa eu copiar isso aqui e botar numa outra página.
na letra E, a gente tem h de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado, que multiplica x na quinta menos x ao cubo mais 2x elevado na sétima potência. Bem, nesse caso aqui, veja que eu tenho um produto aqui, né? Eu tenho um produto deste termo, gigante, que é um polinômio, com esse outro termo, que é outro polinômio, tá? Então, eu vou chamar esse aqui de f e esse aqui de g, de x. Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Eu tenho h de x igual a f de x vezes g de x, tá? Então, eu tenho um produto de duas funções aqui. E aí, nesse caso, ó, produto de duas funções, para mim derivar, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá vamos copiar lá essa fórmula do produto. Então, quando eu quero fazer derivada f vezes g, eu quero fazer a derivada desse produto, então eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais copio a primeira e derivo a segunda, tá? Essas fórmulas aqui, como eu falei para vocês, não precisa decorar, vocês podem usar direto a tabela de derivadas aqui, ó, tá? Essa nossa tabela aqui está bem fraquinha. Depois eu acho uma outra lá que tenha mais funções com a derivada escrita, tá? Então está aqui a derivada do produto. Está aqui a fórmula, a gente olha aqui, copia lá e vai fazendo o que ele pede. Então o que a gente tem que encontrar? A derivada da função f e a derivada da função g separada. Então vamos lá. Função f e a função g. Então a primeira que eu chamei de f, então a minha função f aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado. E a função g é a função x na 5 menos x ao cubo mais 2x elevado na 7. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Encontrar a derivada delas. F' de x e a g' de x. Igual. Como que fica isso aqui? 3x ao quadrado. Então, derivada da primeira parte. Essa aqui que a gente está derivando agora. Tá? X ao cubo menos 6x ao quadrado. Então, fica 3x ao quadrado, que é a derivada da primeira função. Menos 3 vezes 2x elevado a 1. Então, fica 3x ao quadrado menos 6x. Essa é a derivada da f. Derivada da g. Então, vamos derivar essa aqui agora. X na 5, então 5x na 4, né? Pego o expoente, mando para frente, diminuo 1 ali. Menos. Mando o expoente para frente, fica 3x ao quadrado. Mais 2 vezes, mando o expoente para frente, que é 7, x elevado na 6. Então, derivado da g é 5x na 4 menos 3x ao quadrado mais 14x elevado a 6. E agora, vamos montar aqui o monstro que é a derivada da função h de x. h de x, h' de x. Então, f', quem que era? Não lembro mais. 3x ao quadrado menos 6x. 3x ao quadrado menos 6x. Tá? Que é a primeira parte, a derivada da f. Vezes a g. Quem que é a g? A g é essa aqui, ó. X. X na 5 não vai caber tudo aqui. Deixa eu apagar. Vou mais para baixo. H'. Então vai ser a f',
vezes a G mais F vezes a G'. Vamos substituindo. H' de x. Quem que é a F? F era 3x ao quadrado menos 6. 3x ao quadrado menos 6x. G. Quem que é o G de x? X na 5 menos x ao cubo mais 2x na 7. X na 5 menos x ao cubo menos mais 2x na 7. Copiei isso aqui, é essa primeira parte, tá? Mais, agora vamos para a segunda parte. F de x, quem que era f de x? X ao cubo menos 3x ao quadrado. X ao cubo menos 3x ao quadrado. A derivada da g, que é essa aqui. 5x na 4 menos 3x ao quadrado mais 14x na 6. Enfim. Vamos ver se dá para diminuir aqui. Essa é a resposta, professor? Essa é a resposta. Jesus! Começou tudo com isso G aí. e H, ficou uma linha inteira. Isso aí. E isso aqui que é o produto, né? De duas funções só. F' de x vezes a g mais f de x vezes a g' de x. Tá? Tudo isso aqui é a resposta. Não precisa fazer o produto e somar. Deixa assim, indicado. Já é uma coisa bem grande, né? Ele é muito trabalhoso, né? Mas o processo em si, que eu acredito que com o tempo vai ficando mais fácil para vocês fazerem, né? Vamos fazer mais uma. Agora, vamos fazer uma mais fácil dessa do produto. Vamos fazer aqui uma outra h de x, como sendo 3x vezes x ao quadrado mais 3x mais 2. Vejam que esses casos aqui, né, de produto, eu sempre posso multiplicar todo mundo aqui e derivar como polinômio, tá? Dá na mesma. Mas, agora, como a gente está vendo a questão da derivada do produto, vamos separar elas em duas funções. Então, aqui está o multiplicando. Essa primeira vai ser a nossa função f, e a segunda, a nossa função x, g de x, tá? Então, como fica a derivada? Então, a nossa h' de x vai ser a derivada desse produto, né? Da f vezes a g. Que pela regrinha, é a derivada da f vezes a g mais f vezes derivada da g. Então, vamos lá. Fazer a derivada de cada uma separada, depois a gente junta tudo. F' de x. Quem que é f' de x? É a derivada de 3x, né? Que nesse caso é o 3, simplesmente. E a g' de x vai ser derivada desse polinômio de grau 2, né? Que vai ficar 2x, né? O expoente aqui era 2, manda ele lá para frente. Então, fiquei com 2x. Mais 3x, aqui o expoente é 1, vai ficar 0, né? Então, 3 simplesmente, e o 2 é constante, fica 0, não precisa nem aparecer. E agora a gente monta a nossa função h, h' de x. F', que é 3, vezes a g, que é x ao quadrado, mais 3x, mais 2, acho que foi isso que eu coloquei, mais 2, mais a f de x, que é quem? 3x, né? Vamos conferir ali. Isso, 3x, que é a primeira função, vezes a derivada da g, que é 2x mais 3. Então, essa aqui é a nossa resposta. F' vezes g mais f vezes g'. Tá? Então, essa aqui é a regra do produto.
Vamos olhar aqui para a função f e vamos fazer esse quociente aqui. Depois eu deixo a G aí para vocês ficarem batendo cabeça até a semana que vem. A F. Como é que é? 3x mais 4, 2x ao quadrado mais 5x. Então aqui, fx igual 3x mais 4, 5x ao quadrado, não lembro. 2x ao quadrado mais 5x. 2x ao quadrado mais 5x. Tá? Então, o que a gente tem nesse caso? Um quociente, né, de funções. Vamos chamar essa aqui de função g e essa aqui de função h. Tá? Então, na verdade, a minha função f de x é g sobre h. Então, é o quociente de duas funções, né? Vamos lá na nossa tabela. Ó, derivada do quociente. O que eu tenho que fazer? Ó? Derivo a primeira, multiplico pela função que está embaixo, né? Menos a primeira, que é a parte que está em cima, vezes a derivada de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, vamos escrever aqui toda essa regrinha, né? Então, em relação às nossas funções aqui, g sobre h, derivada desse quociente. Então, é a derivada da parte de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado, tá? Essa é a fórmula que a gente vai seguir. Então, vamos derivar cada uma delas separada aqui. Então, a g' de x, quem que vai ser? Então, a g é essa primeira aqui, é a parte de cima. Então, é uma reta, né? Uma equação do primeiro grau. Deriva essa primeira parte, que é 3, e a segunda é 0. Então, essa aqui já é a derivada da função g. Derivada da função h, que é a parte de baixo. Vai ficar 2 vezes 2x, que é dessa primeira parte, mais 5. Então, a derivada da função h é 4x mais 5. Vamos montar agora aqui, já derivei, já sei quem são as funções, vamos montar o quociente aqui, né? Então, a derivada da nossa função f é a derivada do quociente entre g e h, de x aqui, que é a derivada da g, então que é a própria g ali, vezes a função h. A função h era 2x ao quadrado mais 5x. Menos a derivada da função g que é 3x mais 4. 3x mais 4. Vezes a derivada da função h, que é 4x mais 5. 4x mais 5. E aqui está em conjunto. De novo. Então, fizemos a parte de cima, dividido pela função h ao quadrado, né? Quem que é a função h? É 2x ao quadrado mais 5x, e tudo isso ao quadrado. E aí, fechou. Certo? Dúvidas? Muito louco isso aqui, né? Mas é bem legal. Não, louco é quem faz matemática, professor. Me desculpa. Olha, não sei o que leva. Meu Deus, eu sou muito ruim em matemática. Não é isso aqui com a prática a gente vai pegando, depois fica bem facilzinho. Sempre A pode gente piorar. vai ter exemplos, professor, nessa fichinha que você deixou a semana passada para fazer dessa aula de hoje? Aquela lista da semana passada, vocês já fizeram todos os que podiam ser feitos. Hoje eu não coloquei nada porque eu não fiz ainda a lista, mas amanhã de manhã eu já coloco uma lista
sobre essas derivadas e para vocês usarem essa tabelinha aqui que eu vou compartilhar também com vocês, tá? Então, para vocês usarem essa tabela, daí vai ter funções trigonométricas, função exponencial e logaritmo, né? Só para vocês irem treinando e usando a tabela, tá? Todas as questões que vocês possam usar a tabela. Nenhuma questão muito mirabolante. Tá? Ou alguma coisa parecida com essa aqui, né? Assim, vou botar nessa outra aqui que fica mais fácil. Tipo essa da questão G aqui. Também não é mirabolante, mas ela envolve, né, raiz e tudo mais. A derivada é um pouquinho mais chatinha, né? Dá mais um pouco mais trabalho, mas é semelhante às outras, né? É semelhante a essa da função G. A função F aqui, da questão F. Mas eu vou colocar tudo amanhã, tá? Que hoje eu não consegui construir a lista e já posto também os slides da aula de hoje, tá? E se vocês quiserem fazer alguma coisa, já posso postar agora alguma lista. Eu tenho algumas listas aqui prontas. Eu queria selecionar mais ainda uns outros Eu exercícios. queria, professor, que tu fizesse essa G com nós, para ter uma noção depois. Tá, Se pode precisa deixar na sua cabeça, né, mano? ser. Não, mas eu faço assim. Vamos lá. Essa questão de... Peraí. Vou fazer aqui na parte de cima. F de x, raiz cúbica de x ao quadrado, mais x na menos 5, x na menos 2, menos raiz de 1 sobre x. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que identificar o que a gente tem que fazer aqui nesse caso, né? Eu tenho uma divisão aqui de duas funções. Então, essa coisa horrorosa aqui de cima, tá? Vou chamar de f. F não dá, né? Porque é o nome da função normal. Vou chamar de g. Tá? E essa aqui de baixo, que eu vou chamar de h. Então, nesse quociente, a nossa derivada, então, usando a fórmula, né? É g' vezes h menos g, perdão, g vezes h' dividido pela h ao quadrado. Tá? Então, a gente vai calcular as duas derivadas primeiro, da g e da h, e depois a gente segue. Então, qual que vai ser a derivada da g? O que eu tenho aqui? Ó? Vamos ajeitar a primeira função g, né? Uma função g de x é raiz cúbica de x ao quadrado mais x na menos 5. Isso aqui é potência, a gente pode usar direto a propriedade. Vamos trabalhar nesse aqui, ó. Isso aqui a gente transforma numa fração, né? O expoente do x fica como numerador e o índice da raiz fica como denominador. Então, fica x na 2/3 mais x na menos 5. Então, essa aqui é a minha função g que eu vou derivar. Como que fica a derivada dela? Mesma coisa que a gente estava fazendo antes, né? Pego o expoente, mando lá para frente e diminuo 1 aqui. Então, fica 2/3 de x, e aí 2/3 menos 1. Mais, e aqui eu faço normal, né? Mando o expoente para frente, então menos 5, vezes x, na menos 5, menos 1. Tá? Então vai ficar g' igual 2/3 de x, quanto que dá o expoente aqui? Menos 1/3, né? Eu tinha 2/3, tirando 1, ficou com 1/3. Menos 5, x na menos 6. Tá? Então essa aqui é a minha derivada da função g. Vamos para a função h. Função h de x é x na menos 2 menos raiz de 1 sobre x. X na menos 2 menos raiz de 1 sobre x. Então, vamos ajeitar aqui para a gente poder derivar com as propriedades que a gente sabe, né? Então, fica x na menos 2 menos. Aqui eu tenho uma raiz e uma fração, tá? Nessa fração a gente pode transformar num expoente.
porque a gente tem 1 aqui na parte de cima, né? Então vai ficar raiz de x na menos 1, certo? Transformei a fração numa potência. E aí vamos copiar aqui de novo. Essa aqui fica igual. E agora eu transformo essa raiz num expoente fracionário. Então vai ficar x na menos 1, que é o expoente do x, e aqui o índice é 2, então menos 1 meio, tá? E agora a gente vai para a derivada. H' dx. X. Como fica ali isso aqui? Derivada da primeira parte, então é só mandar o expoente para frente e diminuir 1 lá. Então vai ficar menos 3. Menos 2 vezes x a menos 3. Menos, manda o expoente para frente aqui, vai ficar o quê? Menos 1 meio vezes x na menos 1 meio menos 1. Tá? Diminuo 1 ali, então vai ficar h de x igual menos 2x na menos 3, mais, aqui menos com menos, né? Mais 1 meio, vezes x na menos 3 meios. Fazendo MMC aqui, somando essas coisas. Então, menos 3 meios. Essa é a derivada já, né? É a derivada direta. Beleza, agora a gente só monta, então, essa relaçãozinha aqui, que é a derivada da g vezes a derivada da h. Então, vamos lá. Como é que fica? Vou escrever de outra cor aqui. G', quem que é? Tá ali em cima, vamos botar aqui mais embaixo. 2 terços de x na menos 1 terço, menos 5x na menos 6, vezes a minha função h. Quem que é a função h? Tudo isso aqui. Então vai ficar x na menos 2, menos raiz de 1 sobre x. Essa é a função h. Menos a função g, não sei quem que era, raiz cúbica de x ao quadrado mais x a menos 5. Raiz cúbica de x ao quadrado menos x a menos 5. Vezes a derivada da h, que é esse carinha todo aí. Menos 2x na menos 3 mais 1 meio x na menos 3 meios. E aí, tudo isso, vou dividir um pouquinho mais aqui, tudo isso sobre h ao quadrado. Quem que era h mesmo? Ali. Então, tudo isso sobre x na menos 2 menos raiz de 1 sobre x ao quadrado. Olha que bonito. Essa é a nossa derivada da função f lá do início, né? Que era essa aqui. Então, tudo isso aí é a nossa derivada da função f. Certo? É embarcada. Vocês podiam até... Eu tô Apesar... rindo pra não chorar, professor. Não, mas aí com o tempo vocês vão pegando o jeito aí, vai ficando mais fácil. Fazendo os exercícios ali vai ficando mais fácil. Semana que vem vocês já estão craque nessa parte. Certo? Dúvidas? Por enquanto eu sei que deve ter bastante, né? Se não, vocês podem ir botando o nome aqui já no chat, só para ficar com a presença. E aí, na próxima aula, a gente continua. Amanhã eu coloco as listas daí de exercício. E daí, na semana que vem, a gente completa o conteúdo para o trabalho e para a prova. Então tá, professor, boa noite. Oi.